queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Iniciamos a série da leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E hoje vamos falar do capítulo 2, que tem o tema O Cristão e a Psicologia. E conosco está pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, o irmão Eliseu Lopes, da Aspar. Com você a palavra. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco. Muito obrigado, irmã Alexandra. Desde já agradeço pela oportunidade. E quero também saudar a todos nesta manhã com a graça, a paz de Cristo. E o meu desejo é que essa graça enche o coração de cada um nesta manhã. Amém. Amém. Então, muito bem. Então, falaremos hoje o segundo capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. O título muito importante e também um pouco preocupante. A gente vai desdobrar esse assunto no decorrer aqui, sobre o cristão e a psicologia. O que tem a ver o cristão com a psicologia? Será que tem alguma coisa a ver? Será se realmente o cristão precisa da psicologia? E vamos ver, então. Só para nós usar aqui a introdução, na página 11 desse livro diz assim, ó, aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Então, quando Deus criou o ser humano, aqui criou a mente, Deus criou também as leis que governam a mente, a lei que domina, controla, estabiliza a mente. Quais são estas leis? Eu vou falar aqui rapidinho para nós entender quais são as leis, só que antes eu quero aqui passar aqui para nós as maiores causas das doenças mentais, emocionais. Teve uma pesquisa feita pela OMS, Ministério da Saúde aqui no Brasil, que diz assim, olha, a maior causa da enfermidade no Brasil, ou da ansiedade, ou melhor, a maior causa da ansiedade no Brasil é atribuída a fatores como índice elevado de desemprego, mudança na economia e falta de segurança pública. O Brasil possui a maior prevalência de transtorno de ansiedade do mundo, com aproximadamente 9,3% da população sofre de ansiedade patológica. O que é patologia? Desvio das condições normais de saúde. Continuando, a prevalência é maior entre os jovens e as mulheres. Além disso, 86% dos brasileiros sofrem com alguns transtornos mentais, como ansiedade, depressão. Finalizando aqui a pesquisa, a Organização Mundial de Saúde destaca que o Brasil está entre os países com maior prevalência de ansiedade do mundo. Então, aqui nós temos algo assustador, falando aqui do nosso Brasil, essa doença. Inclusive a gente vê no nosso meio, muitos irmãos dizendo, olha, vamos fazer um curso, uma faculdade para tratar problemas mentais, que vamos ficar ricos, porque as pessoas estão realmente precisando, vai ser a doença do século. De fato, a ciência diz que em 2035 a situação vai ficar muito agravada demais, o índice vai subir demais aqui nessa questão de ansiedade e transtorno psicológico. E o cristão? Como é que o cristão vai estar nesse meio? De que maneira? Olha que interessante. Quais são as leis que Deus estabeleceu para manter nossa mente blindada contra qualquer transtorno, contra qualquer problema de saúde? Uma mente incrível do jeito que o Espírito Santo pede para nós. Quais são as leis? As leis comuns são a primeira, comunhão com Deus. A outra, alimentação, exercício físico, água, repouso e recreação. Só vou passar para vocês rapidamente, resumido,
cada um desses índices, a importância que tem para a nossa mente. Olha que interessante. Comunhão com Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Diz assim, ó. Comunhão com Deus é a vida da alma. A comunhão com Deus concede-nos uma experiência diária que verdadeiramente torna nossa alegria plena, completa. Então, a comunhão com Deus é o primeiro índice das leis para problemas mentais, blindar a mente, ter uma mente de Cristo. Continuando, esta comunhão só pode ser obtida mediante sincera obediência. Está no livro Cuidado de Deus, Meditação Matinal de 1995, página 312. Então, essa é a lei da comunhão. E continuando, a outra lei que nós sabemos que é a sobre a alimentação. Qual a importância da alimentação? Quais são os benefícios da alimentação para o cérebro? Inclui, olha só os benefícios, inclui o quê? Os alimentos que mantêm o bom funcionamento do cérebro, vitalidade dos neurônios, que são as células nervosas, alimentos que protegem o cérebro, olha a importância da alimentação, alimentos que nutrem o cérebro. Alimentos bons para o cérebro são os alimentos ricos em ômega 3, flavonoides, vitaminas, minerais com ação antioxidante. Então, a alimentação ela é impecável, ela é necessária, uma alimentação saudável para o bom funcionamento do cérebro. Continuando, alimentos que podem melhorar o amor e também aguçar a memória. Precisamos desses alimentos. A outra parte, também a outra lei, é o exercício físico. Olha os benefícios do exercício físico que, com toda franqueza, o nosso povo precisa despertar para esse terceiro índice, essa lei que Deus deixou aqui nas suas leis para a mente. O exercício físico, muitos estão ignorando. Irmãos, isso aqui é fundamental. Não tem alimento saudável que vai ajudar muito se não tiver essa parte do exercício físico. Basta apenas 210 horas, minutos por semana, 210 minutos por semana, que dá, em média, 30 minutos por dia de exercício físico. Uma simples caminhada é ótimo, é perfeito. Então, quais são os benefícios do exercício físico para a mente? Quais são os benefícios? Olha só que interessante. Alguns deles são, olha os benefícios, promove a neurogênese, que é o quê? O processo de criação de novos neurônios no cérebro. Isso, exercício físico, o efeito. Olha mais. Estimula a neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade do cérebro de se adaptar e modificar a sua estrutura e funções em respostas a estímulos internos e externos. Outros benefícios. Regula o sistema de neurotransmissores. O que é isso? São substâncias produzidas e liberadas pelos neurônios que permitem a comunicação entre diferentes partes do sistema nervoso. Age na regulação de funções no organismo, como aprendizado, controle das emoções e movimentos. Isso é o exercício físico, as funções que estamos perdendo quando nós não fazemos exercício físico. E tem mais, olha só os benefícios. Melhora a memória e aprendizagem, o exercício físico. Tem mais, melhora o foco e a atenção. Tem mais também, reduz o risco de doenças como Alzheimer e Parkinson. O exercício físico, que é mais negligenciado no meio do nosso povo, com toda a franquia, irmãos. Precisamos, muita atenção. Tem mais, olha, ajuda na memória, concentração e o desempenho conjuntivo. Só vou aqui falar sobre o conjuntivo também rapidinho. O que é o desempenho conjuntivo? Refere-se à capacidade do cérebro de processar informações, resolver problemas, tomar decisões
e realizar tarefas que exigem raciocínio. Tudo isso o exercício físico ele promove. Ele libera o hormônio do bem-estar, como a serotonina e a endorfinas. Ele libera o exercício físico. E o outro ponto é a água. Só para nós ir mais rápido um pouquinho, o nosso cérebro, 92% é água, o nosso cérebro. Então, precisamos se habituar, reeducar, tomarmos água, bastante água e de qualidade. Nosso cérebro precisa com urgência, é necessário. 92% do nosso cérebro é água. E o repouso é importante? Sim. O repouso aqui, eu quero falar a nível científico. 11 horas da noite, temos que estar já em sono profundo. Então, às 10 horas da noite, se for possível, temos que estar já na cama para dormir. E vou dar uma dica aqui, pessoas que têm dificuldade de dormir. É uma dica aqui natural e eficaz e 100% perfeito. Faça-se o chá, uma colher de sopa de passiflora. Faz ali o chá ali mais ou menos em 250 ml de água. Depois de fazer o chá esfriar um pouquinho, espreme o suco de meio limão, ou um limão, sem problema, e tome ali uma meia hora antes de dormir, das 10 da noite, para que 11 horas possamos estar com sono profundo, aquele sono, aquele repouso eficaz que promove. Olha os benefícios do repouso, escutem bem, estou falando a nível científico, pesquisa. Inclui, olha, os benefícios: redução do estresse, o bom repouso ele controla o apetite, melhora o humor, melhora perfeitamente a memória do raciocínio, melhora o raciocínio, rejuvenescimento da pele, ajuda no sistema imunológico, também a recuperação muscular, reduzindo o risco de lesões, melhorando desempenhos atléticos. Que repouso, olha o benefício do repouso. Agora imagina aqueles que dormem depois das 11, meia-noite, escute, é doença mesmo, essa pessoa vai precisar de um psicólogo realmente e vai correr um risco muito grande de dar a sua mente para as pessoas entrar na mente do cristão. Já pensou um ser humano, inclusive se não for cristão, entrar na mente do ser humano, o estrago que vai acontecer? E o outro, irmãos, é a recreação. Precisamos, estar escrito, a recreação é importante, tirarmos tempo em contato com a natureza. Eu vou ler o texto aqui, Mente e Personalidade, nesse livro, página 11. Olha como é que diz, olha. Todos quantos se acham sobre as instruções de Deus, precisa de horas tranquilas para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar o coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossegos esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda, olha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Entre o vai e vem da multidão e atenções das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circuncidado de uma atmosfera de luz e de paz. Receberá nova dotação de resistência física e mental. Sua vida exaltará uma fragrância e revelará um poder divino que tocarão o coração dos homens. Então, a recreação na natureza, precisamos. Enoque foi um exemplo vivo disso. Nós sabemos na história de Enoque. Enoque foi um exemplo vivo dessa recriação. Né? Então, é importante. Continuando, mais um pouquinho na frente, o último, nós temos o trabalho, a ocupação. Quando Deus fez Adão, o homem, Deus já tinha feito o ambiente para esse homem morar. Deus não colocou uma pista de atletismo para Adão. Deus não colocou uma academia com peso para Adão. Deus colocou um jardim para ele cuidar e lavrar, se movimentar naturalmente. Então, o trabalho, o texto aqui é pequeno, eu vou ler aqui para nós, também nesse livro, nós estamos lendo, página 16, diz assim, ó.
O trabalho é uma bênção. É impossível possuirmos saúde sem trabalhar. Todas as faculdades devem ser postas em uso a fim de que possa desenvolver-se devidamente e homens e mulheres tenham mentalidades bem equilibradas. Então, nesse capítulo 2 desse livro, página 16, viu aqui o valor do trabalho e da ocupação. E continuando, irmãos, eu só quero contar aqui uma pequena experiência do que a psicologia é capaz de fazer com a mente das pessoas. Eu assisti essa semana agora, essa semana que estamos aqui, ou melhor, semana passada, perdão. Irmãos, uma história que me mexeu comigo, fiquei muito, muito mesmo preocupado. Uma mãe e uma filha, isso passou no SBT, naquele programa Tá Na Hora, se não me falha a memória, acho que foi isso. Uma filha bateu na mãe, a mãe toda rasgada, toda ali machucada, que a filha bateu na mãe. Depois foi contar a história. As duas eram empresárias, colocaram ali, isso foi em Brasília, colocaram lojas e foram bem-sucedidas, cresceram o negócio, ganhava muito dinheiro, expandiram o negócio e estava um sucesso, a harmonia entre as duas. De repente, essa filha, ela se envolve com o rapaz e casou com o rapaz. Casou com o moço, feliz. Irmãos, por incrível que pareça, aquele rapaz que ela casou era um psicólogo, entrou na mente dessa filha, fez com que ela convencesse a mãe de passar os negócios da empresa para ele. A mãe, para harmonizar, para não ter muito contrito com a filha, tudo com muita dor no coração, aceitou. Moral da história: o rapaz não passava mais nenhum centavo para a mãe das finanças, ficou só para ele, e gerou essa briga incrível. A filha não, ela botou na justiça para tirar ele da direção do negócio, a filha não, e não, então a filha com a mente tão feita por ele, que está lá, então na justiça, a briga, a mãe está falida, situação difícil, e chegou até a agredir fisicamente a mãe, coisas terríveis. Então, irmãos, entregar nossa mente para um ser humano entrar nela, está escrito nesse livro, a gente vai ver para frente, no decorrer do estudo, que é a mesma coisa entregar nossa mente para Satanás. Então, os profissionais de saúde, inclusive os psicólogos, no decorrer desse livro, irmão, tem que ser muito cristão. Escute, cristão de verdade. Então, como nós somos teimosos, se chegarmos a transgredir as leis da saúde, é óbvio que vamos precisar de ajuda. Se nós voltar para Deus, para as Escrituras Sagradas, que a gente vai já chegar aqui nos textos, não precisamos ir aos psicólogos, não tem necessidade, o cristão não precisa. E nós vamos ver aqui para frente por que nós não precisamos, para finalizarmos aqui. Olha só, os verdadeiros princípios de psicologia encontram-se nas Escrituras Sagradas, página 10 desse livro que estamos estudando, aqui no 2º capítulo. Então, os verdadeiros princípios da psicologia encontram-se nas Escrituras Sagradas. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus vai falar conosco. Quando nós usamos a palavra de Deus de maneiras corretas, essa ferramenta que tem poder para curar, libertar, para restaurar. Irmãos, não precisamos de mais nada, o cristão só precisa de ter esse contato com Deus, com a sua palavra. Continuando. Mas todos os que recebem, aqueles que crerem em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo 12, nós somos filhos de Deus. Nós devemos voltar para Deus, a nossa mente, nosso coração tem que ser voltado para o nosso Pai. Nós somos filhos dele, ele nos ama. Aqui é onde está o verdadeiro princípio da psicologia. Olha só o que é que diz nesse livro sobre a mente dedicada a Deus. Uma mente dedicada a Deus, ela desenvolve harmoniosamente, sem precisar de ajuda, só basta ter essa dedicação a Deus. Olha o que é que diz o texto. O Espírito de Deus, recebido na alma, aviva todas as suas faculdades,
sobre a guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus, desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecida para compreender e cumprir as reivindicações de Deus. E tem mais, finalizando, o que é que acontece? O caráter fraco e vacilante, ou melhor, transforma-se em um caráter forte e inabalável. Quando a mente ela é entregue a Deus, quando o Espírito de Deus é recebido na alma, viva tudo isso. Então, irmãos, é isso que precisamos. E, rapidamente, finalizando, mais um pouquinho, que a ciência de uma vida cristã pura está onde a ciência, onde é o segredo? A ciência de uma vida cristã pura e sadia e coerente é obtida pelo estudo da palavra de Deus. Essa é a mais elevada educação que qualquer ser terrestre pode obter. Então, ao abrir a palavra de Deus, nós temos ali o remédio, nós temos ali as promessas de Deus, nós temos o poder, nós temos ali Deus ali conosco. Então, é a ciência de uma vida cristã pura. O segredo é o quê? O estudo da palavra de Deus da maneira correta e com humildade. A religião de Cristo é um remédio que cura. A religião de Cristo cura todas as doenças, promove paz. A religião de paz de Cristo diz assim, olha, página 12. Quando tivermos circuncidado de perplexidades e trevas, o que é que acontece? O que devemos fazer? Olha, descansai no amor de Cristo e sobre seu protetor cuidado. Entretanto, entrando em comunhão com o Salvador, penetramos na religião de paz. Esse livro é fabuloso. Olha só esse ponto que fala sobre a ansiedade, que é inúteis. Ansiedades inúteis. Irmãos, só para nós termos uma ideia, a depressão é o excesso do passado em nossa mente. A ansiedade é o excesso do futuro em nossa mente. O estresse é o excesso do presente. Quando nós entramos em comunhão com Deus, na palavra de Deus, nós estudamos aquele texto que diz, aquietai-vos, calma, sabeis que eu sou o Senhor teu Deus. Por que se preocupais com o dia do amanhã, irmãos? É isso que precisamos. A ansiedade diz assim, olha, nenhuma lágrima é vertida sem que Deus anote. Não há sorriso que ele, Deus, não perceba. Se tão somente crêssemos nisso de fato, desvanecia todas as ansiedades inúteis. Eita, como precisamos de Deus, irmãos. Precisamos muito do nosso Deus a cada dia de nossa alma. Nossa mente será, irmãos, olha, uma mente blindada pelo Espírito Santo contra as doenças, contra tudo. É uma mente santa que Deus precisa. E só finalizando, devemos educar e disciplinar a nossa alma, a nossa mente no conhecimento de Deus. Devemos procurar ter corpo sadio, mente forte, que não se enfraqueça facilmente, que olhe para além do próprio eu. É isso que nós precisamos. Então estaremos em boa situação para suportar dureza como bons soldados. Amém? Que o Senhor abençoe todos nós.